Hoje nós vamos falar sobre os resultados da CSN Mineração, a Semin 3. E eu confesso para vocês que essa foi uma empresa que eu olhei por muito tempo para estudar qual eu colocaria na minha carteira, se seria CSN Mineração ou se seria a então 3R, que depois virou Brava Energia. Se você acha que eu tomei uma boa decisão de ter escolhido a Brava, deixe seu comentário. Se você acha que eu deveria ter escolhido Semin, deixe também seu comentário para ver o que você acha. Mas, em resumo, quando eu estava fazendo meus estudos, eu percebi de forma extremamente fácil e clara que a CSN Mineração dependia muito e continua dependendo extremamente da China e da exportação do seu produto. E por conta dessa questão chamada China dependência, eu acabei optando por não ficar exposto ao minério de ferro. Não é uma empresa que eu descartaria para colocar na minha carteira de investimentos, especialmente pensando que ela é uma forte geradora de caixa, ela tem investimentos razoáveis para fazer mais nada que vá prejudicar o caixa que ela tem, e não só isso, nós vamos ver aqui que ela tem custos também muito bons em relação ao minério. Entretanto, eu preciso mostrar para vocês algo que eu já mostrei, mas que é fundamental todo mundo ter esta compreensão, que é o custo para você vender este minério, que é o custo que você tem em relação ao que você depois vai ter de lucro. Vou melhorar isso aqui para vocês, mas primeiro preciso trazer vocês aqui para a tela para a gente entender essa situação. Vamos lá. Aqui eles colocam a realização do preço. Eles mostraram para a gente que o valor que eles tinham ali estava mais ou menos em 103,4 dólares por tonelada. O que acontece? Nós vamos finalmente chegar aqui a quanto que a empresa ela ficou deste produto inteiro. Ou seja, esse daqui, todo esse vermelhinho, significa o custo que a empresa tem para chegar a este lucro. E o que acontece? Você pode perceber de forma extremamente clara aqui com a gente que você tem mais ou menos ali uns 42 mais ou menos de custos para você produzir, tá bom? O que isso quer dizer, André? Para que você está me mostrando isso? Bem, antes eu quero te mostrar o minério de ferro. Por que eu estou te mostrando tudo isso? Bem, você já sabe, Semin é uma empresa que faz a extração de minério e este dado ele é importantíssimo. E o que eu quero que vocês percebam? Quero que vocês vejam os dados aqui de 2023, que são esses aqui, eu vou até dividir. 2023 está para cá e 2024 está aqui. Por que eu quero que você perceba isso? Olha a diferença dos preços que nós tínhamos aqui em 2023 e os preços que nós temos em 2024. É natural que você tenha uma queda nos resultados por conta desta queda toda. E eu já vou especificar isso aqui com vocês numa forma de um desenho, que é muito simples de entender. O que esse desenho aqui mostra pra gente, né? Eu vou colocar um gráfico aqui. Essa linha superior eu vou colocar como se fosse o custo, né, para você produzir, e eu vou colocar aqui para o meio do gráfico o valor do próprio minério de ferro. Então vamos entender. Vamos imaginar que o custo para você ter a extração e para você conseguir exportar, etc., esteja lá nos seus 42 dólares por tonelada. Ou seja, nós sabemos que tudo isso daqui é custo para a empresa. E o que acontece? Se eventualmente o minério de ferro estiver ali nos seus 100 dólares, legal, você sabe que aqui 100 dólares é o valor que você vai vender, e você sabe que só a partir dos 42 e até aqui em cima é o lucro que você vai ter. André, claro, se a commodity for lá para, por exemplo, 120 dólares a tonelada, a mesma ideia vai acontecer. O seu lucro vai aumentar superior. Tá aqui, ó. Esse daqui é o tanto a mais que você teria se a commodity subisse. Agora, se você tivesse o inverso, você tivesse uma commodity ali no 100, só que seu custo estivesse aqui, por exemplo, nos seus 30 dólares a tonelada. Ou seja, eu já estou aqui ó, em relação ao meu custo. O que isso vai me mostrar? Vai me mostrar que se a commodity estiver aqui em 100 dólares a tonelada, eu vou ter um lucro maior, mesmo que a commodity não suba tanto. Por quê? Porque aqui eu vou ter 70 dólares de lucro e neste caso aqui eu vou ter 58 de lucro. É mais ou menos essa daqui a ideia. Então, olha só, nesse caso aqui 58 de lucro e neste caso aqui 70, muito por conta do custo. E esse custo na Semin, ele é importante da gente sempre olhar. Por quê? Trazendo vocês aqui, a parte que mais me preocupa dentro da Semin é a questão do frete marítimo. Por que isso daqui me preocupa? Porque nós temos dois regimes.
Nós temos o que a Vale adota e nós temos o que a Semin adota. A Vale, ela adota um sistema que é o chamado do preço fixo. Ou seja, eu vou lá com um determinado terminal de cargas e eu falo, olha, eu vou trabalhar aqui com você e vamos trabalhar um preço fixo para você levar meu minério daqui até a China. Se o preço do combustível subiu, se você teve problema, não me importa, é fixo, é esse aqui e ponto. Ah, mas aí se o terminal conseguir uma economia muito grande e o preço ficar muito fora, problema da Vale, ela decidiu um preço fixo. Agora, a Semin, ela tem o famoso preço variável. E o que acontece? Ele é variável para cima e ele é variável também para baixo. Exatamente por isso que nós vamos ver nesta parte do frete marítimo momentos em que está aqui nos seus 23, ora vai estar nos 27, 28 e ora você vai ver ali mais próximo dos seus 19, 20. Tem essa margem de oscilação. Isso daqui é algo que deve sempre me chamar a atenção, exatamente porque, como você viu aqui comigo, quando você olha a questão dos custos, esse frete marítimo é exatamente essa diferenciação aqui. Portanto, em momentos em que o frete estiver mais baixo, você vai ter um lucro maior. O frete mais caro, um lucro mais comprimido. Só que em qualquer caso que eu estou te mostrando aqui, eu quero que você perceba que a empresa ela continuará tendo lucro. É uma boa de uma empresa, tá? E exatamente entendendo essa dinâmica toda que eu mostrei, não é de se esperar e se assustar com uma queda que você teve aqui na sua receita líquida. Por quê? Porque primeira coisa que nós vimos, a commodity ela estava lá mais ou menos nos seus 120, 130 ali a tonelada e ficou muito mais próxima no ano de 2024 aos seus 103, ou seja, só essa diferença aqui de mais ou menos, tá, considerando daqui, né, mais ou menos uns 20%, já faz com que haja essa queda e é extremamente normal. Agora, vamos dar uma olhada em algumas outras coisas, né? Ó, se você olhar para a questão do custo produto vendido, eles mostram aqui que em relação ao ano de 2023 e ao ano de 2024, houve uma redução de quase 22%, que é muito bom. Como eu te falei, o custo do produto vendido, que é aquela linha vermelha que eu te mostrei, ela é fundamental para você entender se a empresa ela está indo para um bom ou para um mau caminho. E nesse caso, ponto positivo para a Semin, por conta de redução nos custos do produto vendido, tá bom? A parte de reconciliação do EBITDA mostra para a gente o seguinte, mostra, em resumo, que ela começou lá o terceiro trimestre de 24 com este valor aqui e ela encerrou com 2 bi, ou seja, houve um acréscimo bastante substancial de aproximadamente aqui 900 milhões de reais só nessa virada aqui de um trimestre para o outro, ou seja, a empresa está com uma produção, está com volumes, está com a companhia andando de bom para melhor. Ela está mostrando que cada vez mais ela pode surpreender em resultados e isso para mim é fundamental, porque uma empresa que tem um EBITDA forte como esse faz consequentemente também que ela tenha um caixa poderoso e um caixa poderoso traz a remuneração para o acionista, que é através de recompra de ações, dividendos, juros sobre capital próprio, de vez em quando bonificações, e tudo isso daqui pode ser um conjunto de remuneração para o acionista que a Semin pode optar. A princípio, hoje ela traz uma melhor remuneração para o seu acionista. Eu vou até puxar aqui para vocês qual que foi a última remuneração que a Semin trouxe para o seu acionista, para que a gente possa acompanhar aqui juntos. Então vamos lá. Nesses últimos 12 meses, 12,62% de dividendo, um baita de um retorno. Agora, vamos olhar uma janela um pouco mais longa, né? Desde que ela entrou aqui na bolsa. Remunerações bastante interessantes, tá bom? Aqui, ó, todas elas na casa dos seus 50, chegando aqui a 90 centavos. Maravilha, excelentes dividendos que a empresa está pagando em relação ao preço que está pagando. Em quase todos esses cenários aqui, e considerando 21 os preços mais baixos da Semin, você conseguiu bons dividendos aqui da companhia, tá bom? Agora, investimentos. Isso daqui é muito importante, porque o que acontece? A Casa Mina de Pedra, eles têm uma certificação que eles conseguem extrair tudo em 100 anos. Só que eles estão colocando de pé alguns projetos que eles pretendem reduzir toda essa extração de 100 anos para alguma coisa bem mais próxima dos seus 35, 37 anos, pelo menos essa era a informação que eu tinha até então em relação aos investimentos que eles estão pretendendo fazer. Portanto, eles querem antecipar esses 100 anos para 35, 37 anos. Se você for pensar que hoje, talvez você esteja lá com os seus
35 anos, se você for pensar numa empresa que vai extrair minério por mais 35, você vai ter 70 anos de idade quando a empresa finalmente precisar fazer alguma coisa, sei lá, mudar da casa de mina de pedra, fechar suas operações, vender tudo, coisa que eu acho até um pouco difícil, porque essas certificações, elas funcionam em níveis, né? Você tem um nível como se fosse aquelas que estão provadas, né? Aquilo que você consegue ver. Você tem aqui um nível mais baixo que são algumas que são possíveis, e você tem umas que estão lá embaixo que ninguém sabe se existem. E pode ser que aqui embaixo você tenha maior quantidade de minério e você consiga até mais tempo do que é projetado ali por essas certificações, tá bom? O capital de giro da empresa também está super tranquilo, tá? Não tem muita dor de cabeça aqui. Claro, quando você olha para um trimestre isolado, você pode falar, poxa, não foi bom aqui. Mas perceba que você tem outros positivos e a conjugação da empresa, do ciclo de caixa dela, tem permitido com que ela tenha investimentos potentes e que ela consiga, ainda assim, ter uma boa rotatividade no seu capital de giro. E isso é bom para a companhia, tá? Agora, falando do que todo mundo gosta, né? Ver uma empresa saudável com um cronograma de amortização de dívida praticamente nulo, né? Ela está aqui ó, com uma dívida líquida EBITDA de menos 79, ou seja, significa que ela tem caixa suficiente para pagar toda a dívida que ela tem. Isso daqui é muito bom para uma empresa de commodity, tá bom? O fluxo dela de caixa também bastante interessante. Quando você olha para o fluxo de caixa livre, ajustado, claro, de acordo aqui com a conta que ela faz, 212 milhões é muito caixa que ela está conseguindo gerar, e isso é bom para a gente, porque você já viu que ela é uma empresa que não tem dívida, ela está gerando mais caixa, e se ela está com essa gordura de menos 79, ela pode pegar esse menos 79 e ir para zero em termos de dívida, ou seja, distribuir esse caixa sobressalente para você, investidor da Semin, tá bom? Isso é muito bom. Agora, o lucro da empresa também subiu bastante, muito por conta do volume, que ano após ano, especialmente em 2024, ela bateu recorde após recorde, e muito disso se deve por conta da compra de minério também que ela faz. Ela tem uma trading ali que ela consegue fazer isso. Isso é uma baita de minha empresa, e eu gostaria que você visse esse vídeo aqui sobre a Vale para que a gente pudesse entender uma realidade de uma empresa e de outra, e perceber qual que vale mais a pena para o seu perfil de investidor. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!